Bom dia, queridos. Tudo bem? Graça e paz. Que manhã maravilhosa, que unção poderosa nós temos aqui, né? Eu gostaria de começar sabendo se há alguém aqui nesta manhã que está aniversariando hoje, ou fez aniversário durante esta semana, seja aniversário de nascimento, novo nascimento ou de casamento. Nós só queremos um motivo para poder orar por você. Há alguém aqui nessa condição? Oh, rapaz, glória a Deus. Estenda suas mãos para o nosso irmão Elias. Vamos abençoar a vida dele. Pai, nós te apresentamos o Elias, Senhor. Queremos declarar sobre a vida dele um novo tempo de muitas bênçãos chegando, Pai, a tua vontade se cumprindo na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos presentes esperados e inesperados, Pai, ele sendo abençoado na chegada e na saída, tudo que ele tocar, Pai, vai prosperar em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com isso, dá um amém bem forte e uma salva de palmas para o nosso irmão. Glória a Deus, parabéns. Agora vamos ficar muito bem informados, é hora de assistirmos ao Verbo News. Fica atento aí a todas as informações. Pode exibir, gente. Dia 23 de março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timão. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Na quarta, começa uma nova matéria do Rema, Como Ser Guiado pelo Espírito, com a professora Sameira e Andréa. E nesse período, as aulas do Rema estarão abertas para visitantes e você é o nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite e faça a sua matrícula e tenha a sua vida completamente transformada. Você está pronto para viver uma experiência que vai transformar a sua vida? Nesta quinta teremos a Quinta Rema, um tempo poderoso com uma série de mensagens especiais sobre as matérias ensinadas no Rema. Certamente você não pode perder essa oportunidade. Venha com grandes expectativas e descubra o poder transformador da palavra em sua vida. Ah, e não esqueça, essa é a oportunidade perfeita para trazer alguém com você. Então convide o máximo de pessoas que puder e não fique de fora. Atenção mulheres, preparem-se, no sábado, dia 29 de março, acontecerá o Café Rema para Elas, um evento especial para alunas e graduadas do Rema e para você, mulher, que ainda não conhece o Rema. Será um tempo para termos comunhão umas com as outras e sermos edificadas. Os passaportes já estão disponíveis, adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você. Agora eu gostaria de dar um aviso importante a você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças da nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se o seu filho apresentar sintomas de gripe ou resfriado, tais como coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol.
Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra ou então contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Quando Jesus Ora Através de Você, do autor Charles Capps. Como cristão, você tem um advogado no céu. Jesus é o seu representante. Ele é o elo com o Pai como seu intercessor. Muitas vezes os cristãos oram de uma maneira que limita a ação de Jesus em suas vidas. Quando você aprender a seguir o Espírito em oração, você descobrirá que suas orações serão atendidas de maneira impressionante. Esse livro revela como podemos cooperar com Jesus em seu ministério atual de intercessão. Essas verdades poderosas o ajudarão a orar com mais eficácia por si mesmo e pelos outros. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Né? Porém, eu gostaria de destacar algumas que vão acontecer durante essa semana. A primeira delas é que o Rema, né, está com as matrículas abertas, né? Então, essa é uma excelente oportunidade para você que já é graduado de investir na vida de alguém. Quantos graduados nós temos aqui no Rema? O Rema mudou a sua vida? Amém? Então, essa é uma oportunidade de você ofertar a matrícula de alguém. Amém? E você que ainda não fez o Rema, você quer conhecer? Amanhã nós temos uma matéria que é aberta ao público, ministrada pelo nosso pastor Fábio Henrique. Você quer conhecer o Rema, quer saber como é uma aula do Rema? Vem, que você não vai se arrepender, tá bom? E na quarta-feira tem o início de uma nova matéria com a professora Sameire Andréia e também será aberta a visitantes. Então nós temos aí uma semana totalmente aberta para você conhecer o Rema, tá bom? Então não perde essa oportunidade de conhecer o Rema e ter a sua vida transformada. Ainda falando sobre o Rema, no dia 29/3, sábado, nós teremos o Rema para elas. As mulheres que estão aqui se alegram com isso? Esse evento é para as mulheres que já são graduadas no Rema, que são alunas e para as que ainda não fizeram e querem conhecer. Os passaportes já estão disponíveis, você pode passar lá atrás no balcão de informações ao final do culto, para você se informar melhor, tá bom? Então, agora sim, muito bem informados, eu gostaria de saber se há alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez. Há alguém aqui nessa condição? A primeira vez que você vem à nossa igreja, nós queremos te conhecer. Olha só, nós temos visitantes. Daqui eu te vejo muito bem, mas eu gostaria que você se colocasse de pé para que toda a nossa igreja pudesse te receber da melhor forma possível. Os nossos irmãos que estão perto já sabem o que fazer. Glória a Deus. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Se você já congrega em algum lugar, manda um forte abraço para o seu líder, para o seu pastor. Se não, se você está procurando algum lugar para se congregar, aqui é um excelente lugar. Nós ficaremos muito felizes em poder te receber, tá bom? Enfim, seja muito bem-vindo. E agora vamos passar para uma parte muito importante e alegre do nosso culto. Eu gostaria de falar sobre dízimos e ofertas. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu queria pedir a gentileza, você acompanhar comigo lá em Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 9. Provérbios, no capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é interessante que o texto começa dizendo, né? Honra ao Senhor. Né? Ele está falando, quando se fala em honra, está falando sobre uma atitude, um comportamento, mas também está falando sobre uma forma de agir. Amém?
quando nós estamos honrando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, nós não podemos fazer isso de uma forma automática, amém? De uma forma qualquer. Nós precisamos lembrar que esse é um momento de honra e é um momento de adoração. E quando nós estamos adorando ao Senhor, a forma que nós fazemos isso importa também. Então, a Bíblia diz que nós precisamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, não por necessidade ou por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, nós precisamos ter essa generosidade fazendo parte de nós e manifestar isso nesse momento. Amém? Então, sabendo disso, com essa palavra, eu gostaria que você separasse o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Se você pretende fazer isso através de dinheiro em espécie, existe um envelope aí à sua frente, tal como esse, você pode estar utilizando para isso. Se você pretende fazer de alguma forma digital, o Pix da nossa igreja está aparecendo aqui no telão, e lá atrás as nossas tesoureiras podem te atender, se você pretende fazer a sua oferta ou seu dízimo através de cartão de crédito ou débito. Você que nos acompanha através do YouTube, aparece aí para você também um QR Code e o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Amém? Então, se você já separou, levanta o seu envelope, levanta a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder te adorar e de te servir através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Pai, nós não fazemos isso por constrangimento, por necessidade, mas nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, porque nós queremos te adorar e porque o Senhor ama a quem dá com alegria. Então, Pai, recebe essa oferta, esse dízimo em adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir com alegria, querido. Eu vejo a chuva regando minha semente, sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, o sobrenatural de Deus chegando de repente. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Jesus, mestre da vida, dado minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu ensinas a beleza de existir, por tua vida, tua própria vida,
muito obrigada, Senhor, por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Senhor, nós te bendizemos, nós levantamos as nossas mãos para te adorar, para dizer que o Senhor é o Rei da nossa vida, o amado da nossa alma, aquele no qual nós existimos, o motivo pelo qual nós existimos, nós nos movemos. Senhor, nós só estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Por causa daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso lugar, assumindo a nossa conta. Nós só estamos aqui, Senhor, porque um dia o Senhor disse sim para nós. E por causa disso, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós louvamos a Ti, Senhor, pela nossa vida. Nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos feito tanto bem, Pai. A Sua bondade, a Sua fidelidade tem nos seguido em todos os dias da nossa vida. Senhor, e nós podemos Te exaltar não somente por aquilo que o Senhor fez, mas por aquilo também que o Senhor é para nós. Nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos ama, o nosso amigo fiel, nosso conselheiro, aquele no qual nós podemos contar. Ah, Senhor, nós Te amamos. Cantar as verdades da Tua palavra, Senhor, é motivo de muita alegria para nós, porque tanto bem, Pai, o Senhor tem nos feito. O Senhor tem nos cercado, Pai, com a Sua bondade e a Sua fidelidade. O Senhor tem revelado a Sua palavra a nós. Ah, Senhor, como não seríamos felizes se nós temos o Senhor. Não lembramos mais da nossa vida como era antes, Pai, porque hoje o Senhor é a razão da nossa vida. A Sua palavra, Senhor, é a verdade para nós. Nós Te bendizemos. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela força. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido em triunfo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, Senhor, por esse lugar que o Senhor preparou para nós congregarmos, para recebermos a unção que o Senhor depositou sobre a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Obrigada por esse ambiente propício, essa atmosfera espiritual, Pai, maravilhosa, que nos faz desfrutar de coisas incomuns. Esse lugar onde nós temos provado de milagres, esse lugar onde nós temos declarado a Sua palavra e coisas sobrenaturais têm acontecido. Aleluia, aleluia. Nós Te bendizemos, Senhor. Você tem motivos para adorar ao Senhor, para agradecer a Ele, o motivo pelo qual você está aqui. Lembra aí todos os bens que o Senhor tem te feito. Lembra aí tudo que Ele tem sido para você, tudo que Ele tem se revelado a você. Lembra aí, traga à sua memória cada oração respondida. Traga à sua memória cada confissão de fé que você fez e o Senhor te atendeu, te correspondeu. Lembra aí, traga à sua memória tudo que o Senhor, todo o bem, todas as maravilhas, todos os livramentos, tudo que o Senhor tem feito na sua vida, através da sua vida. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Seja exaltado nesse lugar. Seja exaltado nesse lugar. Jesus, 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 o nosso amado. Jesus, o nosso Senhor. Aquele em qual nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos dias. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Aleluia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Oh, Senhor, Tu és bom demais. Não existe outro igual a Ti. Não há, Senhor.
Você pode liberar um cântico para o Senhor. Eu te amo, eu te adoro. O Senhor é bom, santo. O Senhor é santo, maravilhoso. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Aleluia. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. Que atmosfera propícia para nós adorarmos e bendizermos aquele que testifica que se vive, aquele que morreu por nós. Aleluia. Aquele que disse sim para nós quando ninguém tinha dito sim. Quando todos disseram não, o Senhor disse sim para nós. Quando ninguém viu nada, Jesus viu em você um potencial. Quando todos desacreditaram, Ele acreditou em mim e em você. Quando todos desistiram, Ele permaneceu lá. Quando alguns disseram não, Ele disse sim para você. Quando muitos disseram não há perspectiva, não há salvação, não há mudança, Ele disse sim. Eu morri por ele, eu assumi o lugar dela, eu sei que ela vai se levantar, ela vai viver. Aleluia. Quando todo mundo deu as costas, Ele deu a vida por nós. Aleluia. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa manhã. Obrigada por corações abertos para receber a sua palavra. Eu creio, Senhor, em todas as coisas cooperando para o bem dos meus irmãos, no avanço, no crescimento que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Avanço. Há uma nota no meu coração sobre avanço, sobre crescimento, sobre correspondência àquilo que o Senhor fez por você. Há pessoas aqui que têm um chamado e têm negligenciado o seu chamado. Há pessoas aqui que estão dizendo sim para tantas coisas. E o Senhor está esperando você dizer, você sabe, Ele está dizendo para você, você sabe que eu te chamei para algo. Você sabe que tem algo que eu vou fazer através da sua vida. Mas você está olhando só para o natural. Você está olhando só para as circunstâncias. Você está olhando para a força do seu braço. Você está atrás de outras coisas. Você tem trocado aquilo que o Senhor chamou você para fazer, o dom que Ele colocou na sua vida, as ferramentas que Ele colocou na sua vida. Você tem trocado pelas coisas dessa vida, que são passageiras. E o Senhor está dizendo para você, só há um lugar de satisfação. Só há um lugar de realização. Só há um lugar de felicidade. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. Ele está dizendo para você, eu já disse o plano que eu tenho para a sua vida. Abre mão do que você acha que é certo. Abre mão desses sofismas, desses enganos. Abre mão dessa mentira do diabo que está dizendo para você que não dá mais tempo. Abre mão dessa filosofia do diabo que está dizendo para você que você não consegue, que você já está velho demais. Que não é para você, que do lugar de onde você vem ninguém consegue. Que na cidade onde você mora, o evangelho não é bem aceito. Eu quero dizer para você que essa voz que está falando para você é a do diabo. Que está dizendo para você que você não consegue, que você não pode, que não é para você, que não tem mais tempo. Aleluia. Desperta, tu que está dormindo. Desperta. Se levanta.
Corresponde. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Corresponda ao chamado que o Senhor colocou no seu coração. Você vai ter a eternidade toda para descansar. Agora é a hora do trabalho. Nada dessa vida vai te realizar mais do que cumprir o chamado que Deus te confiou. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode estar vivendo os seus dias, mas nada vai te realizar mais. Nada vai te satisfazer mais do que você deitar à noite e você pensar: uau, hoje eu fiz o que o Senhor me chamou. Hoje Deus me usou para abençoar alguém. Hoje uma vida foi alcançada através da palavra que eu preguei. Hoje eu li mais um livro para avançar no ministério que o Senhor me confiou. Desperta. Desperta. Te levanta. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Aleluia. Desperta, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ah, Gabriela, mas eu não tenho força. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua fortaleza. Ele vai te dar estratégia. Ah, Gabriela, eu não sei como conciliar o meu trabalho com o meu chamado. O Senhor vai te dar estratégias. O Senhor vai te inspirar. Ah, mas eu não estudei tanto tempo. O Senhor vai te dar espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Se dedica. Busca ao Senhor incessantemente. Se dedica ao Senhor. Você vai ver. Muitas pessoas vão ser alcançadas através daquilo que o Senhor confiou a você. Aleluia. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Tudo vai bem com vocês? Gente, muito obrigada. Viu? Vocês são um sucesso. Vocês são um departamento de música espetacular. Eu sei que há da parte do Senhor respostas de oração, milagres, presentes esperados e inesperados. Lembrem-se sempre, vocês não estão servindo a homens. Vocês estão servindo ao Senhor. E há da parte dele uma resposta pelo posicionamento de vocês. Nunca se esqueçam disso. Vocês estão lidando com coisas espirituais, cooperando com o reino de Deus. Não é sacrifício nenhum fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu creio no Senhor correspondendo, trazendo respostas para vocês. Vocês estão esperando por respostas. E as respostas de Deus vão chegar, vão se manifestar nesses dias na vida de vocês. Amém? Glória a Deus, queridos. Que honra e que privilégio é estar aqui com vocês. Nesse domingo de manhã, nesse tempo separado para nós adorarmos ao Senhor, mas também para nós aprendermos a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Nós vamos falar nessa manhã sobre nós ficarmos firmes na palavra de Deus. Sobre a importância de estarmos firmes na palavra de Deus. Como isso é importante, queridos. Como estar firme na palavra de Deus é inegociável para nós avançarmos no plano e no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E para a gente estar firme na palavra, a gente precisa conhecer a palavra. Cada pessoa que está aqui nasceu de novo dentro de um contexto. Existem pessoas que estão aqui, nesse momento, que já nasceram naturalmente dentro desse contexto do Evangelho. Existem pessoas que já receberam Jesus há pouco tempo, há 2 anos, há 3 anos. Existem pessoas que são crentes há 20 anos. E o tempo, ele não é, vamos dizer assim, um diferencial para você crescer e avançar. Amém?
isso não vai mudar o fato de você ter recebido Jesus há 20 anos. Isso significa dizer que você está à frente, que você cresceu mais, não. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, queridos, é o quanto nós conhecemos e praticamos a palavra de Deus. E quando eu falo a respeito desse tempo, é porque quanto mais tempo a gente levou para receber Jesus, mais informações contrárias à palavra de Deus chegaram à nossa vida. Quantos conceitos, queridos, quantos conceitos errados, contrários à palavra de Deus permearam os nossos pensamentos. Quantos pensamentos de morte, quantos pensamentos de inutilidade, quantos pensamentos de que não é para nós, de que eu não posso, de que eu não consigo, de que não é para mim, de que Jesus desistiu da minha vida. Quantos conceitos permearam os nossos pensamentos até que nós chegamos ao Evangelho. Até que a gente chegou no reino de Deus, a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e vivemos muito tempo sem ter a palavra de Deus como fundamento. E esse texto, queridos, ele fala algo importantíssimo para a nossa vida enquanto cristãos. Você abriu? A Bíblia diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo aquilo que a palavra de Deus traz para as nossas vidas, queridos, como instrução, é útil. É útil para nos fazer crescer. É útil para nos fazer avançar. É útil para nos fazer desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós. É possível que um crente passe muitos anos dentro do meio evangélico, vamos dizer assim, desse ambiente, mas tudo que ele desfrute da palavra de Deus é a salvação. Mas por quê? Porque ele não está se aplicando em ficar firme na palavra de Deus. Para eu ficar firme em um lugar, eu preciso estabelecer um lugar seguro onde eu possa colocar os meus pés. Uma casa, ela é construída abaixo de um fundamento. E nós estamos construindo a nossa vida abaixo de qual fundamento, queridos? Qual é o fundamento que está construindo a nossa vida espiritual? Aquilo que os nossos pais nos ensinaram? Aquilo que eu acho? Eu estou construindo a minha vida baseado nos meus traumas? Nas coisas ruins que aconteceram na minha vida? Ou eu estou construindo a minha vida na palavra de Deus? Considerando aquilo que a palavra de Deus diz. Observe, o texto diz que toda a Escritura, tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós, é útil, queridos. Serve para o nosso crescimento. Deus está dizendo através do apóstolo Paulo o quê? Considera o que Deus está dizendo na palavra para você. Abre mão das ideias que você tem. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Eu nasci desse jeito, Deus me fez assim, então eu sou assim. Isso é uma mentira do diabo. Nós vamos ler um texto aqui que há uma edificação para nós. Há um crescimento disponível para nós por meio da palavra. E à medida que eu me exponho à palavra de Deus, assim como uma criança é ensinada. Você não deixa uma criança de 1 ano querer desacender o fogo do fogão. Você não deixa. Você não deixa uma criança de 1 ano cozinhar. Você deixa uma criança de 1 ano com uma faca tramontina desse tamanho? Ela manusear? Não deixa. Por quê? É um cuidado seu com aquela criança para que nenhum acidente aconteça com ela. E ali você está educando. Você está ensinando. Você está corrigindo. E é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Eu sei que existe um conceito por aí que diz que através
Deus vai nos ensinar através de coisas ruins que aconteçam, os processos que acontecem na nossa vida. A Bíblia está dizendo que Ele nos ensina pela palavra. Que tem instrução na palavra de Deus para nós. O que foi que Deus disse, gente, a Josué? Medita na palavra, de dia e de noite. Não aparta ela, nem da sua boca, nem do seu coração. Ele disse, seja forte e corajoso. Josué estava próximo, estava assumindo, de fato, o lugar do seu líder. Que ele viu Deus fazer e acontecer através de Moisés. Mas Deus ensinou a Josué qual a fórmula, o que era necessário ele fazer, para que ele fosse tão bem sucedido quanto Moisés foi. Ele disse, medita na palavra. Fica firme na palavra. Medita nela de dia e de noite. Acolhe ela no seu coração, não aparta ela da sua boca. E assim você vai ser bem sucedido. Então, queridos, quando a Bíblia diz algo ao nosso respeito, quando Deus, através do Espírito, inspirou homens a falar para você, não é só a salvação que está disponível, existe um pacote completo. Quando Deus disse que há uma unção sobre a vida de outras pessoas e que nós só vamos crescer através da unção que está sobre a vida, dos 5 dons ministeriais, por exemplo. Eu preciso abrir mão do sofisma e da ideia de que eu não preciso congregar, de que eu não preciso um dos outros. Nós estamos na era da autossuficiência, gente. Mas a autossuficiência não é divina. Porque nós fazemos parte de um corpo. Então eu não posso dizer que eu não preciso do meu irmão, que eu não me importo com o meu irmão. Aleluia. É ele lá e eu aqui. Aleluia. Nós estamos sendo ensinados pela palavra de Deus, corrigidos. E a Bíblia diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão. Alguns momentos nós seremos repreendidos. Em que sentido, queridos? Quando não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus e estamos vivendo de forma abaixo do padrão de Deus. Nós fomos criados dentro de um contexto. Cada pessoa teve uma criação, teve uma família. Eu sempre cito isso aqui como um exemplo. A minha família é totalmente diferente da família do William. Totalmente diferente. A minha família materna é todo mundo junto, todo mundo misturado. Um se mete na vida do outro. Um café da tarde na minha casa, você não tem noção do que é. A gente chega na casa uns dos outros, da minha família materna. Não precisa mandar mensagem dizendo que a gente está indo lá. Não precisa a gente levar nada. Não, a gente chega lá, e aí, tem café? Já a família do William é de outro jeito. Assim que a gente casou, a gente ia na casa de algum familiar, de algum parente. Aí eu disse, William, vamos na casa de fulano de tal? Vamos. Já mandou mensagem para ele dizendo que a gente vai? Mandar mensagem? Não, a gente não precisa avisar, não. Então, entenda, são contextos diferentes. A gente teve criação diferente. Só que, por mais que eu tenha tido uma boa criação, eu preciso sujeitar a minha alma, os meus pensamentos, a minha ideia, os meus sentimentos, aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. É o que Romanos 12:2 diz, eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Sabe, para a gente permanecer firme, queridos, a gente precisa conhecer a palavra e acolher a palavra de Deus. Muitos crentes sabem o que a Bíblia diz. Que a Bíblia é poderosa, aquilo que Jesus fez. Sabe que Jesus nos redimiu da maldição da lei, mas isso está somente na mente dessa pessoa. Não desce para o coração, é um assentimento mental, ela não vive aquilo que ela sabe. E é tão importante nós conhecermos a palavra. João, no capítulo 8, no versículo 32, diz que nós conheceremos a verdade e ela vai nos libertar. É o conhecimento da verdade. E imagine o que é você conhecer a verdade como se você entrasse em um quarto escuro, um quarto sem luz. A gente viver sem o conhecimento da palavra, queridos,
é como viver nesse quarto sem luz. Você entra, você pode ter até a memória de onde está o guarda-roupa, de onde está a cômoda, de onde está a cama. Mas se a luz não for acesa, você vai topar em alguma coisa. Você vai demorar a encontrar aquilo que você precisa. Você pode se machucar. Vai gastar tempo demais procurando. E o pior, vai bagunçar ainda mais o guarda-roupa se você estiver procurando uma roupa. Não é assim, gente. E assim é um crente que vive sem conhecer e praticar a palavra de Deus. Ele está vivendo aí a vida como se estivesse cego. É salvo, recebeu Jesus, tem uma vida extraordinária conquistada por Jesus, mas ele diz assim, não, Deus não tem um chamado para mim, não. Esse negócio de chamado aí, fica só para os ministros da casa, para os pastores e as esposas. Não, eu não preciso renovar a minha mente, não, tudo que eu sei já é suficiente. Você entende o que é andar no escuro? Vai tropeçar, vai gastar tempo e não vai ter a plenitude daquilo que o Senhor conquistou para ele. Mas se você acende a luz do quarto e a luz chega na área sentimental, e a luz chega na área do chamado, a luz chega na área da família, a luz chega na área financeira, a luz chega na criação dos filhos, vai ser diferente, queridos. Você vai poder colocar cada coisa no lugar. Você vai poder organizar um quarto no escuro, queridos. É perda de tempo, não vai ficar organizado. Mas com a palavra de Deus você vai poder organizar cada parte da sua vida. Amém, queridos? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 22, verso 29, você pode abrir aí, por gentileza. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Amém, gente? Eu quero ler outro texto para você, que também fala sobre isso, sobre o quanto é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Jesus disse, olha, você erra em não conhecer a palavra. Primeiro, porque é através da palavra que Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Se manifestar como resposta daquilo que Ele já fez, mas também se manifestar através da sua vida. Se você não conhece o que a palavra de Deus diz, você vai achar que tudo que Deus precisa fazer, Ele vai levantar outra pessoa. Que você não é ungido, que não há unção sobre a sua vida, que não tem unção para você pregar a palavra de Deus. Só que o que a Bíblia diz? Que Ele nos deu autoridade e poder. Amém, gente? Que Ele nos deu um ministério da reconciliação. Então veja como é danoso você não conhecer as Escrituras. Veja como é danoso para a sua vida. Deus depositou algo divino em você para alcançar pessoas, para transformar vidas. Mas você precisa conhecer o que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz, você precisa ficar firme naquilo que a Bíblia diz a respeito disso. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz assim, aleluia, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que quantos homens sejam salvos? Que todos os homens sejam salvos. Jesus morreu por toda a humanidade. Agora, toda a humanidade está reconhecendo isso? Não. Mas o versículo continua, não é só salvação, não é só livrar do inferno, não é só restaurar a sua comunhão.
Sabe, Jesus, ele fez o serviço completo. Tudo aquilo que estava proposto para Jesus fazer e realizar, para nos alcançar em todas as áreas da nossa vida, Jesus fez. E ele diz, olha, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então você consegue entender como é danoso um crente que não congrega? Um crente que acha que não precisa mais congregar porque, enfim, hoje ele é a igreja. Um crente que não se posiciona na palavra de Deus, que negligencia os princípios da palavra de Deus. Aleluia. Não, eu estou entendendo o que a Gabriela está dizendo, mas eu prefiro ficar com o que eu acho, eu fui ensinada assim, deu certo até aqui. Não, você não precisa ficar com o que você acha, você precisa ficar com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Aleluia. Porque é através do conhecimento da palavra de Deus, queridos, que a sua vida vai ser transformada, mas que a vida de outras pessoas também serão transformadas. À medida que nós renovamos a nossa mente, queridos, e praticamos o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, é impossível a nossa vida não ser transformada. É impossível o nosso casamento. Algumas pessoas pensam assim, meu Deus, mas o que é tanto que esse povo diz que a nossa vida é transformada? Eu posso ser bem clara para você. Passei 5 anos da minha vida achando que tudo que o Evangelho dizia é Jesus morreu para me livrar do inferno. Aleluia. 5 anos, queridos, que eu recebi Jesus, recebi o Espírito Santo, mas que não conhecia a palavra de Deus. Então, passei 5 anos da minha vida sendo salva, estando disponível para mim uma vida espetacular, mas vivendo uma vida rasa. Uma vida como se Jesus não tivesse morrido para mim. Quer que eu lhe diga como? Devendo. Trocando dinheiro na mão de agiota. Menino doente. A única coisa que prestava era o casamento. O resto, glória a Deus, né? Mas sabe, queridos, sofrendo, o diabo pisando. Sabe qual é o crente que o diabo pisa? O crente que não conhece a palavra de Deus. O crente que não sabe que ele está acima de todo principado e de toda potestade. Que você está assentado à destra de Deus. Que você é mais do que vencedor. O crente que não sabe disso sofre. Ele entra no ringue para lutar com o diabo. Mas o crente que está firme na palavra de Deus, ele não entra no ringue para lutar com o diabo. Porque ele já sabe que em Cristo ele já é mais que vencedor. Não vai lutar. Eita, eu preciso orar em outras línguas. Eita, eu preciso passar a noite acordada. É uma guerra espiritual. Aleluia. E parece uma coisa bem, né? Bem crente mesmo. Não, queridos, você libera uma palavra e bota o diabo no lugar dele. Porque você sabe que Jesus te deu autoridade e poder para pisar em toda obra do diabo e que nada vai te causar dano. E que você está em Cristo, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Que você é mais do que vencedor, que você é abençoado, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas até eu aprender isso, queridos, eu passei 5 anos da minha vida vivendo o mesmo ano. Eram os mesmos problemas, eram os mesmos desafios, eram as mesmas circunstâncias, eram as mesmas dívidas. Todo ano era um labacé para matricular os meninos na escola. Eita, como é que faz? Ajeita daqui, pega daqui. E é um sofrimento. E não conseguia comprar o material direito, o material do menino chegava no meio do ano. E o cartão de crédito, a vida parecia assim que você só vivia para pagar cartão de crédito. Mas eu vou dizer para você, crente que não dizima. Aleluia. Que não está firme na palavra. Sabe? Porque quando eu tenho entendimento de que a palavra de Deus diz que eu devo ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você recebe? Deixa eu dizer para você. Você não está fazendo favor a Deus dizimando, não. Ele disse, trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. O dízimo, queridos, é de Deus, não é seu. Então, quando eu não sou fiel nos dízimos, que eu não era fiel nos dízimos,
Uma vez ou outra, dava certo. Aí o diabo tinha acesso. Tinha acesso para eu trabalhar e viver como se eu não tivesse trabalhado. Porque ele tinha acesso à minha vida financeira. Ele podia acessar, porque eu estava dando legalidade na palavra. Quando descumprimos os princípios da palavra, por isso você precisa conhecer. Porque se uma circunstância chegar na sua vida, e eu não estou dizendo aqui para você que dias maus não chegam, dias maus chegam. Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Jesus pediu para a gente ter alegria. Para a gente ter bom ânimo no meio da aflição. Porque nesse mesmo versículo já está a resposta. Eu venci o mundo. Você está em mim? Porque se você estiver em mim, você venceu também. É isso que Jesus estava dizendo. Então, queridos, eu precisei renovar a minha mente. Conhecer o que a palavra de Deus diz. Para que então pudesse ser manifesto na minha vida aquilo que já estava preparado. Desde que Jesus morreu e ressuscitou. E que quando eu o recebi, eu dei acesso. Eu tive acesso a tudo isso que Ele preparou para mim. Para mim e para você. Aleluia. Então as circunstâncias podem chegar na vida de um crente. Mas elas têm data para sair. Você não vai ficar afogado diante dessas circunstâncias, desses dias maus, dessas dificuldades, dessa luta, sofrimento. Todo o tempo sofrimento. Não, queridos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que nós precisamos ajustar. Amém? E então eu passei a conhecer o que a palavra de Deus diz. Eu passei a entender que eu tenho uma autoridade no nome de Jesus. Quando eu cheguei nesse lugar, meu filho tinha uma doença que não tinha cura. E eu gosto de usar esse testemunho porque foi transformador para mim. Eu já não entendia por que uma criança de 5 anos estava passando por aquilo. Eu achava um completo absurdo. Mas eu não entendia que era ilegal. Eu não entendia que Jesus já tinha levado as doenças. O que eu entendia? Que eu ia com a justiça própria, com a força do meu braço, buscar e alcançar a cura que Jesus já tinha conquistado. Olha só. Eu estava tentando conquistar algo que já estava conquistado. Algo que já estava feito. Mas por quê? Por falta do conhecimento. Um crente que não conhece a palavra, que não está firme na palavra, que não se conhece, que não se firma na palavra de Deus, que não decide construir a sua vida em cima da palavra de Deus, quer dizer, é uma marionete na mão do diabo. O diabo pinta e borda. Sabe por quê? Porque não conhece o que a palavra diz. Porque não está firme na palavra. Porque se eu sou dizimista fiel, se eu sou ofertante ousado, e eu vejo que o diabo está tentando levantar uma circunstância, porque eu estou nesse mundo, eu estou aqui, passível de circunstâncias baterem na minha porta. Mas quando a circunstância financeira chegar, eu vou dizer, Satanás, solte as minhas finanças, solte os meus clientes, solte os meus negócios, porque eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante ousado. E sabe o que acontece? Ele solta. Ele tem que soltar. Eu tenho poder e autoridade para paralisar as obras do diabo. Todo crente, estou dizendo eu na minha vida, né? E então eu fui conhecendo e estabelecendo a minha vida na palavra de Deus. Eu não congregava. Assim, olha, sendo sincera, 5 anos que eu congreguei em outra denominação, se eu ceiei 2 vezes, queridos, foi muito. Como que Deus vai agir na vida dessa pessoa? Eu estava limitando o poder de Deus na minha vida. Eu não sabia nada da palavra de Deus. Eu não conhecia nada do que a Bíblia dizia. Tudo que eu sabia era que Jesus tinha me livrado do inferno e que eu achava assim, não, eu vou fazer tal coisa. Aí, pela falta de conhecimento, você vai buscando coisas que você possa se agarrar para você viver melhor, viver de forma melhor. Então, vou fazer campanha tal, eu vou em tal culto, em tal denominação. Naquele culto é o culto da libertação. Todo culto é culto de libertação aqui nessa igreja, queridos. Sabe por quê? Porque o que liberta é a palavra. Não é um culto específico.
O que liberta é você conhecer o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. A respeito da sua vida, da sua família. Aleluia. Então veja, como não conhecer a palavra é prejudicial para o crente. Não conhecer a palavra de Deus é danoso. Não traz crescimento para as nossas vidas. Você sabia que Deus tem um plano e um propósito para você? Você tem um chamado. Ah, mas eu não tenho um chamado de púlpito. Sim, e só existe chamado de púlpito agora? Quem vai socorrer as viúvas? Quem vai visitar os orfanatos? Quem vai às praças pregar a palavra de Deus? Quem vai entrar dentro dos ônibus pregando a palavra de Deus? Quem vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Quem vai a um velório a orar pela família, pedir a Deus consolo? Levar uma palavra que possa sustentar a pessoa no período de luto? Quem vai fazer isso, queridos? Quem serão as pessoas que levarão cestas básicas? Quem serão as pessoas que Deus vai usar para alcançar? Porque aqui qualquer pessoa consegue ver o que é uma obra do diabo e o que é uma obra de Deus. Se existe algo errado na vida de alguém, e você consegue ver que doença, que pobreza, que falta, que escassez, que espírito de depressão, de ansiedade, que espírito de enfermidade, que câncer, que espírito de loucura, que todas essas coisas, elas são obras do diabo. E você sabe que Jesus já levou. Quem vai levar essa informação para essa pessoa? Aleluia. Diga, sou eu. Somos nós, queridos. Então, não existe só o chamado de púlpito. E Deus está esperando pelo seu crescimento. Pelo seu avanço. Pelo seu rompimento. Amém? Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Abra aí, por gentileza. A Bíblia diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, existem palavras que elas nos confrontam. Me confrontou quando eu ouvi que eu não podia negligenciar o congregar. Me confrontou quando eu vi que nós devemos ser dizimistas. Porque tem gente assim, olha, que não conhece nada da palavra, mas na hora que fala em dízimo, não, o dízimo é da antiga aliança. O dízimo é da lei, nem tem levita, ainda sabe os nomes. Aí você pergunta assim, quais são as características da nova aliança? O que acontece na nova aliança? Quem faz parte da nova aliança? Aí você pergunta assim, o que Hebreus 2,7 diz? Não sabe. Sabe por quê? Porque não está abrindo mão dos conceitos, não quer romper, não quer cumprir princípio, então acha uma desculpa para não cumprir os princípios da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o dízimo não é nem da antiga nem da nova, é de Deus. Abraão dizimou antes mesmo de existir lei. E lá em Hebreus a Bíblia diz que aqui são homens que recebem, mas lá aquele que se testifica que vive. É de Deus, queridos. Aleluia. Mas como? Eu aprendo isso no congregar. Eu aprendo isso fazendo rema. Eu aprendo isso me expondo e abrindo o meu coração para a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Eu gosto muito desse texto. E enquanto você abre ele, eu quero citar outro texto para você, que está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. Pode abrir aí, Mateus, eu vou só citar Jeremias. Jeremias diz assim, queridos, que Deus vela para cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Deus é responsável, queridos, para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra nas nossas vidas. Ele é responsável para que se manifeste na sua vida aquilo que Ele mesmo diz. Na verdade, Deus está com expectativa. Que você viva aquilo que Ele conquistou através do plano que Ele elaborou para que Jesus cumprisse.
Deus deseja que a gente ande em saúde divina. Deus tem expectativa que a gente prospere, para que se manifeste na nossa vida a prosperidade que Ele conquistou em Jesus. É da vontade de Deus, queridos, que toda transformação que aconteça na sua vida alcance a sua família. Sabe, é da vontade de Deus que tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida alcance as pessoas no seu trabalho. Por onde quer que você ande, é da vontade de Deus. Ele tem expectativa com isso. Ah, mas eu já tenho tantos anos, Deus não conta mais comigo. Conta sim. A idade para Deus é só um número. Disponibilidade no coração. Disponibilidade em você dizer, sim, Senhor, eu quero abrir mão dos meus conceitos. Eu quero abrir mão do meu jeito. Eu quero abrir mão da minha personalidade. Aleluia. Esteja sempre pronto para ouvir. Foi um dos versículos que eu mais ouvi. Eu, que sempre falei muito. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Quando a gente tem uma prática que negligencia a palavra de Deus e a gente ouve, logo a gente fica assim, meio que armado, né? Porque você está sendo corrigido. Mas sabe, eu preciso atentar o que a palavra de Deus diz. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, se tudo eu tenho uma resposta, se eu não deixo ninguém falar, se esse é o meu jeito mesmo. Não, queridos, o seu jeito precisa ser sujeitado ao jeito de Deus. O meu jeito precisa ser sujeitado, sabe? Houveram danos que nós sofremos ao longo da nossa criação. Eu ouvi demais. Essa menina é exagerada. Eita, menina exagerada. É exagerada para abraçar, é exagerada na amizade, é exagerada em tudo exagerado. E tem gente que ouvindo isso se acoa. Ela se torna uma pessoa tímida, sabe? Mas isso para mim também nunca fez muita diferença, não. Mas eu ouvi isso a vida toda e poderia ter sido danoso, como foi danoso para muitas pessoas. Tornaram pessoas tímidas, passivas. E Deus não nos chamou para sermos passivos. Deus nos chamou para sermos ativos. Ativos na nossa casa, ativos na nossa vida espiritual, ativos no reino de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe o que esse texto está dizendo para nós, que somos crentes? Tem um padrão divino para você construir a sua vida. Tem um padrão divino de sucesso. Tem um padrão divino para o nosso casamento. Tem um padrão divino para a criação dos filhos. Tem um padrão divino, queridos, para o nosso ministério, para aquilo que Deus nos chamou. Aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou ficando com os meus conceitos? Construindo a minha casa sobre a areia? Sobre o que eu acho? Sobre o que eu penso? Sobre o que os meus pais disseram? Sobre o que fulano ou Beltrano está dizendo ao meu respeito? Ou eu estou construindo a minha casa sobre aquilo que o Deus, o Todo-Poderoso, o meu Pai, aquele que me criou, está dizendo ao meu respeito? Aleluia. Sabe, gente, tem pessoas que já receberam Jesus há muito tempo, mas nunca se batizaram nas águas. Eu pergunto para você, isso é uma ideia divina ou é uma ideia do homem? Porque o batismo nas águas, ele é uma evidência pública do novo nascimento. É uma das ordenanças. Aleluia. E por que que pessoas estão considerando mais importante aquilo que elas acham
do que aquilo que Deus diz? Porque não está acolhendo a palavra. O batismo nas águas, quer dizer, é uma evidência pública. Você está mostrando para o mundo. Foi Jesus que disse. Você está mostrando para o mundo aquilo que aconteceu dentro de você. O seu novo nascimento. Por que você não abre mão desse conceito? Aleluia. A oração em outras línguas. É para todo crente, gente. A Bíblia já diz isso. Judas, no capítulo 20, no verso 1, no capítulo 1, verso 20. Ora, capítulo 20, nem tem 20 capítulos, só tem um. Que nós edificamos a nossa fé santíssima quando nós oramos em outras línguas. E por que se questiona tanto a oração em outras línguas e não vai estudar o que a palavra de Deus diz? O batismo no Espírito Santo, quer dizer, ele acontece com a evidência de orar em outras línguas, é um revestimento de poder que vem sobre o crente e que está disponível para todo cristão. Se você observar, e aqui vai um alerta, se você não ora em outras línguas, em todos os cultos é feito convite. E esse revestimento de poder, ele vem quando nós cremos, assim como cremos na salvação. Lá em Atos 2, fala do momento em que aconteceu Pentecostes. Atos 19 também fala desse momento da oração em outras línguas. 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo também explica sobre isso. Paulo diz, eu oro muito mais em outras línguas do que vocês. É uma ferramenta poderosa, queridos, para o cristão, porque a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. A gente não entende mesmo, não. Mas no Espírito nós somos edificados. Sabe, muitas coisas são construídas nas nossas vidas quando nós aprendemos a usar essa ferramenta poderosa da oração em outras línguas. Pode ser que você não tenha algumas respostas nesse momento. E aí você tira um tempo para orar em outras línguas. E aí, quando você ora em outras línguas, vai orando, Senhor, eu quero orar em outras línguas a respeito desse assunto. E eu vou tirar esse tempo de oração, porque eu sei que enquanto eu estou orando em línguas, a minha mente não está entendendo nada, mas o meu espírito está tratando com o Espírito de Deus, segredos divinos. E eu sei que no momento certo eu terei essa resposta, no momento certo eu terei essa direção, eu serei conduzido pelo Senhor, o Senhor vai me inspirar, o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me levar. Aleluia. Mas para isso, queridos, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos, sabe, Deus, Ele vai respaldar aquilo que Ele mesmo criou. Na sua vida, Ele vai respaldar aquilo que Ele mesmo estabeleceu na palavra. Amém? Um casamento saudável. Sabe, o homem como cabeça. A mulher como auxiliadora idônea, isso não é um palavrão. Tem gente que quando a gente fala submissão, quando a gente fala que o homem é cabeça, parece que está dizendo um palavrão, e não é. É uma ideia, é um padrão divino, que vai dar certo você construir a sua família, o seu casamento dentro desse padrão. Sabe? E isso não é um lugar, a submissão não é um lugar de você estar debaixo do pé do marido, que você não vai ter uma voz. Não, você tem uma voz, e o marido que é cabeça sabe disso. Agora você, marido, seja o líder, seja o cabeça. Sabe, construa a sua família na palavra de Deus. Seja aquele que é sensível ao Espírito. Gente, vamos aqui, vamos orar. Chame sua família para orar. Chame a sua família para fazer culto doméstico, para ler a palavra de Deus. Você, como o cabeça, seja aquele que vai conduzir a sua família com sabedoria e não bater a cabeça na parede. Sabe, gente, existe um padrão divino para todas as coisas. Existe um padrão divino para o seu chamado. Você está aí, sabe que Deus te deu ferramentas. Aleluia. Você sabe quais dons do Espírito operam através da sua vida? Nem sei que existe dons do Espírito. Vem fazer o rema. Sabe que tem um chamado nos 5 dons ministeriais. E não está se aperfeiçoando. Negligencia o congregar. Negligencia práticas espirituais. Não tem uma vida de oração.
não ora em outras línguas, não conhece a palavra de Deus, como você vai cumprir o seu chamado? Abre mão desses conceitos que estão te impedindo de avançar no que o Senhor tem para você. Sabe? Se empenha em aprender a palavra de Deus. O Verbo Shop está aí para te auxiliar no seu chamado. Rapaz, eu creio que Deus tem um chamado na minha vida na área evangelística. Adquirir os livros. Eu creio que Deus tem um chamado na minha vida para a intercessão. Livros. Venha servir no departamento de intercessão. Venha servir nos departamentos. Eu estava falando esses dias com uma pessoa e eu vejo que ela tem uma habilidade para cantar. Tem um dom. Sabe, canta muito bem, tem uma percepção audível muito boa para pegar tom, para subir, descer. Uma música nova pega muito rápido. Sabe, Deus não coloca uma ferramenta, queridos, numa pessoa para ela só se vangloriar, não. É para servir o reino de Deus. Você sabia disso? Aí o que acontece? Não, é porque eu não quero. Eu quero cantar só por hobby. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse. Tem tanta coisa que eu não quero fazer e eu faço. Quem é que quer? Num dia que está bem cansado de trabalhar. Mas você vai trabalhar, você tem que ir trabalhar. Quem é que quer levantar todos os dias, 6 horas da manhã, para ir para a escola estudar? Os que ainda estão no ensino regular. Mas você faz porque precisa ser feito. A gente não vive só do que a gente quer. Isso, na verdade, são sofismas que aprisionam as pessoas. Aprisionam elas, o diabo vai lançando aquela semente. Aquela seta, aquela ideia, aquele pensamento, aí a preguiça se agarra a esse pensamento. Mas nós não podemos viver assim. Nós precisamos acolher a palavra de Deus. Sabe, tem pessoas com um chamado profético, tem pessoas com chamado apostólico, chamado de mestre, chamado para pregar a palavra de Deus. Mas porque não quer abrir mão do que acha, do que pensa, do que vive, dos seus conceitos, tem negligenciado o seu chamado. Quero dizer que você vai prestar contas. E quero dizer também que você vai viver insatisfeito a vida toda. Porque o lugar de satisfação e realização é no centro da vontade de Deus. Fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, queridos. Nada vai trazer maior alegria e satisfação para o nosso coração do que fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Servindo a Ele, servindo as pessoas. Aleluia. Então, mas eu não gosto de ler. Leia, querido. Você não faz só o que você gosta, não. Nem só o que você gosta, nem só o que você quer. Mas deixa eu te dizer, abre teu coração para a palavra. Não fecha o seu coração para o que a palavra de Deus está sendo proposta para você. Não feche o seu coração quando alguém chegar para você e te corrigir em uma determinada área. Abre teu coração. Porque alguém que não te ama, alguém que não quer o teu sucesso, vai te deixar no lugar que você está. Um lugar de estagnação é o lugar que o diabo quer que a gente fique. Um lugar sem crescimento. Um lugar onde eu não abro mão das minhas falhas, dos meus erros, porque eu sei, eu é que sei da minha vida. Quando você vai falar com alguém, a pessoa diz assim, mas eu é que sei o que eu passo. Eu pergunto para você, o Deus que falou com a pessoa que foi te aconselhar, ele não sabe de todas as coisas? Aleluia. Abre mão do que você acha. Abre mão desses conceitos, dessas ideias. Lança fora esses pensamentos que são contrários à palavra de Deus. O irmão Reagan fala que os pensamentos, eles podem até vir, como vêm, pensamentos contrários. Mas a gente ficar meditando nesse pensamento, é a gente que escolhe, gente. A gente pode impedir que o passarinho faça um ninho na nossa cabeça. Não, ele não entende, ela não entende da minha vida, não, ela não sabe, não. Não, ela não sabe o que é casamento, não. Porque não tem o tanto de tempo que eu sou casado. Ela não sabe o que é comer sal com fulano de tal. Eu pergunto para você, o Deus que inspirou homens a escrever a palavra de Deus, não vai saber como te auxiliar, te conduzir, cuidar de você?
Cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ensinar os seus filhos, corrigir os seus filhos, criar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque há um caminho, queridos. Eu falei isso aqui no Bodas ontem e eu disse, o exemplo arrasta. Você pode falar, olha a frase que é um sofisma, é uma mentira do diabo. É a maior mentira do diabo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É a maior mentira. O exemplo arrasta. O que você está fazendo, a sua vida de oração, a sua vida de leitura na palavra, o seu comportamento está influenciando seus filhos. O meu comportamento está influenciando os meus filhos. E eu preciso saber me conduzir na minha vida, firme na palavra. Porque o que a Bíblia está dizendo em Mateus, no capítulo 7? No verso 24. Seja sábio. Deus está nos instruindo a sermos sábios. Ele está dizendo assim, aprenda o que a palavra de Deus diz a respeito dessa área da sua vida. É isso que Deus está dizendo. Criar filhos, aprenda o que a palavra de Deus diz a respeito de criação de filhos. Construa a criação dos seus filhos na palavra de Deus. Considere a palavra de Deus. E aí vai se cumprir o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia já fala, queridos, que filhos, eles são uma herança do Senhor. Eles são uma geração poderosa nessa terra. Queridos, Deus nos deu filhos, não foi para servir ao diabo. Foi para servir a Ele. Mas sabe que quem vai ensinar esses filhos somos nós? São crianças. São pessoas que estão crescendo, então é você que vai ensinar os seus filhos a ter zelo pela palavra de Deus. É você que vai ensinar os seus filhos a ter zelo pelo congregar. Porque ele vai ver que você não negocia. Porque no dia que a gente negocia, eu lembro bem disso, queridos, e eu louvo a Deus por ter aprendido essas coisas. Certa vez, uma pessoa da minha família queria levar os meninos para o interior. Até citei esse exemplo no VC. Era domingo e tem culto. Na época não tinha culto de manhã. Só tinha um culto 3 horas da tarde. E a gente, em todos os cultos de 3 horas, nós estamos aqui, de 4 horas. E aí essa pessoa queria levar os meninos para o interior. E não ia chegar a tempo do culto de 3 horas. Aí eu liguei, aí eu disse, não vai dar certo para o Breno e a Maria Elise ir para o interior, porque ninguém vai vir do interior 3 horas da tarde, 3h30 eu já preciso estar lá na igreja, e eu não tenho como ir buscá-los, então eles não vão. Aí uma pessoa se levantou, porque o diabo ele vai se levantar quando você se posicionar na palavra. Essa pessoa disse assim, nossa, mas eles estão na igreja todos os dias. Mentira. Parecia o diabo tentando Eva e Adão. Eles estão na igreja todos os dias. Não pode faltar um domingo. Eu disse, o domingo é dia do Senhor. E nós não negociamos o congregar. Eu nem precisava dar satisfação, mas eu preciso calar a boca do diabo. E eu não dou a ninguém o direito de interferir nas decisões que eu e o William tomamos a respeito do Breno e da Maria Elise. Nunca mais você proponha ou coloque essa semente de discórdia no coração deles. Sabe por quê, queridos? Os filhos crescem. E pode ser que se eu tivesse negligenciado, eu tinha dito assim, sempre vai haver concessão no congregar. Você vai poder congregar no dia que você quiser. Aleluia. E eu não dou esse direito, queridos, a pessoas interferirem, pessoas que não vivem aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não dou esse direito porque tem pessoas que dão esse direito, dão essa legalidade, dão essas concessões, mas lá na frente, quando o filho está nas drogas, lá na frente, quando os filhos estão na mesa de um bar, nenhum deles vão buscar lá. Quem é que fica padecendo? O pai e a mãe. Você entende como é sério você estar firme na palavra de Deus? Mas eu quero mostrar para você o resultado dessa história. Aí essa pessoa ficou toda assim, né? Porque eu disse isso. Eu disse, olha, eu respeito você, eu respeito a sua escolha da sua vida, eu respeito o estilo de vida que você quer viver. Eu não sou sua mãe, mas o Breno e a Maria Elise têm um pai e têm uma mãe. E eles vão congregar e eles não vão negligenciar o congregar.
é inegociável para Deus. Então não se meta mais. Eu tenho essa carinha assim legal, gente, mas eu sou dura. Nunca mais ninguém se levantou para dizer. E sabe o que aconteceu? Há uns 10 dias atrás, surgiu uma possibilidade de ir para o mesmo interior. E aí a Maria Elis, eu não precisei mais me levantar para dizer que eles não iam. A Maria Elis se levantou e disse: mãe, não vai dar certo para a gente ir, porque 3 horas nós precisamos ir para a igreja, e ir para a igreja é inegociável. Você entende? Que nós estamos imprimindo nos nossos filhos uma vida que nós vivemos. Não é uma vida que a gente só diz, uma vida que a gente vive. Entende? Então, em tudo isso, é em relação a tudo. O Breno e a Maria Elise, eles são ensinados a respeito de dízimos e ofertas. Se eles recebem R$10, R$1 é o dízimo. E eles colocam no coração lá deles o valor da oferta. Porque eles estão vendo. Eu posso falar o tanto que for, mas o exemplo vai arrastar. Eu digo para você, queridos, a Maria Elisa, ela tem 13 anos de idade, mas ela já sabe, com 13 anos, ela sabia ir ao supermercado e comprar coisas básicas que uma dona de casa precisa saber, que uma casa precisa ter. Um arroz, um açúcar, um café, um leite, o lanche, as frutas, as verduras. Ela sempre me pergunta: que tanto de carne a gente compra, mãe? O que é isso? O exemplo arrasta. Aleluia. O Senhor é bom. E assim, queridos, é a respeito do chamado. Eu não coloco o peso do chamado na vida dos meus filhos, mas eu digo a eles: vocês vão cumprir o chamado de Deus. Existe um chamado que Deus tem para vocês, e eu sei que vocês vão correr a carreira de vocês. E eu faço a minha parte, a gente faz a nossa parte, a gente cobre a vida deles em oração, a gente declara a palavra de Deus, a gente ensina, a gente congrega, cumpre os princípios da palavra, a gente mostra que a gente precisa ter uma vida de adoração, que a gente precisa fazer o devocional, servir de todo o nosso coração, estarmos firmes na palavra de Deus, queridos, para que quando eles crescerem, acontecer aquilo que a palavra de Deus diz, eles vão crescer e não vão se desviar. Eles não vão se afastar dos caminhos do Senhor, porque eles estão crescendo no caminho. Eles estão sendo ensinados no caminho. Aleluia. E isso não é só para filho de ministros, é para todo cristão. É para toda pessoa que já recebeu Jesus, sabe? Não negligencia esses princípios. Não negligencia o seu casamento. Marido, cuide bem da sua esposa. Seu filho está vendo você cuidar da sua esposa. Ele está imprimindo no coração dele um padrão divino de como ele vai cuidar da sua esposa. Certa vez aconteceu um acidente de carro comigo, foi em 2021. A gente estava indo para um casamento e um caminhão veio e arrastou o carro que eu estava, quebrou a lateral todinha, vidro. Foi horrível. E aí eu vim para casa. Cheguei atrasada nesse casamento, mas eu achei tão lindo o cuidado que o Breno teve, porque o William ficou lá resolvendo as questões do carro e eu precisei voltar para casa. Daqui a pouco o William me ligou: Gabi, vem me buscar, porque aí a gente vai para a oficina, leva o carro, não sei o quê. Aí eu estava descalça, estava descabelada, já tinha chorado horrores, fiquei com tanto ódio. E aí, mas fui para casa, me tremendo, deu tudo certo, graças a Deus. Mas aí, quando eu cheguei em casa e tinha que voltar, eu disse: Breno, fica aí. Isso tem 4 anos, gente. Isso foi em 2021. Breno, fica aí que eu tenho que levar o carro para o seu pai. Ele saiu todo cheio. A senhora não vai sozinha, não. Espera aí que eu vou com a senhora. A senhora não vai sozinha para lugar nenhum. Proteção. Cuidado. Eu pergunto para você, quando o Breno casar, ele vai negligenciar a esposa dele? Ele vai deixar ela solta, desprotegida, descuidada? Aleluia. Vai não, queridos. Seja um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo, esposa. Ah, mas a minha condição e a minha realidade hoje é que eu não sou mais casada com os pais dos seus filhos. Há uma graça da parte do Senhor que vai te assistir para cuidar dos seus filhos.
para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Você chegou até essa situação, pode ser que você não tinha a palavra, as coisas andaram errado, coisas fugiram do seu controle, mas você se arrependeu e voltou. Não se preocupa, a palavra de Deus te alcança onde você está. O Senhor vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos. Amém? O Senhor vai te dar sabedoria, mas não abre mão da palavra de Deus. Não abre mão de impor as mãos sobre os seus filhos e orar por eles. Não desista dos seus filhos, porque Deus não desiste deles. Sabe, diga mesmo, meu filho vai ouvir a palavra e não vai pecar contra o Senhor. O meu filho vai crescer, vai se desenvolver, ele não vai ter morte prematura, ele não vai ser influenciado pelo diabo. Meus filhos vão viver e vão contar os feitos do Senhor, eles vão servir ao Senhor, eles vão mais longe do que eu vou. Eles vão marcar a vida das pessoas por onde eles andarem. Pessoas vão receber Jesus como Senhor da vida delas. Por onde os meus filhos andarem, eles vão marcar a vida das pessoas com a palavra de Deus, com a unção de Deus, com o poder de Deus fluindo através da vida deles. Os meus filhos serão uma referência no meio de uma geração corrompida e perdida. Por quê? Porque eu estou firme na palavra de Deus, porque eu não abro mão da palavra de Deus, porque eu estou construindo a minha vida espiritual na palavra de Deus. Problemas chegam, então eu vou chamar os meus filhos e meu cônjuge, não sei qual é a sua realidade, e eu vou orar. Chame eles para orar. Pegue nas mãos, vamos orar aqui. A Bíblia diz que o que 2 ou 3 ligarem no céu será ligado na terra. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Vamos orar e eu creio que Deus vai responder. E vocês oram e eu sei que Deus vai responder. Seus filhos vão ver isso. E eles vão avançar, eles vão ver você não se dobrar aos ardis de Satanás. Aquilo que o diabo possa te levantar para te fazer cair, para te fazer retroceder, permaneça firme. Deus é o maior interessado que você seja sábio e construa a sua vida firme na palavra de Deus. E Ele vai te respaldar. Sabe, Ele vai manifestar na sua vida aquilo que Ele mesmo disse na palavra dEle. Porque Ele é bom e Ele é fiel. Para encerrar, eu quero ler esse texto com vocês. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Não abra mão da palavra, querido. Não abra mão de congregar. Não abra mão de servir ao Senhor. Não abra mão de sentar, você que serve. Não abra mão de você sentar e ouvir a palavra de Deus. O seu serviço não substitui o seu congregar, a sua adoração, você aprender a palavra de Deus. Não, eu já fui para a igreja hoje, eu servi lá nas crianças de manhã, pois você vem para o culto à tarde ou para o culto à noite, porque você precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Você precisa receber a palavra de Deus. E eu sei que quando nós estamos servindo ao Senhor, às vezes nós entramos no automático, mas nós precisamos colocar a nossa carne no lugar. A palavra de Deus começou, está sendo ministrada a palavra, eu vou sentar e eu vou ouvir. O sono bateu, pega um caderno e começa a anotar os versículos. Estou sendo tentada a ficar nas redes sociais, bota o celular no modo avião e traz uma Bíblia de papel. Para você aprender a manusear a palavra de Deus, sabe? Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar formas. Nenhum serviço que você faça, queridos, vai substituir o seu congregar. O ouvir a palavra de Deus precisa sentar e ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já ouvi muito sobre isso, nunca é o suficiente. Nós estamos caminhando para a plenitude, para a perfeição. Nós não somos perfeitos. Quantos anos a irmã Almira e o irmão Antônio não estão expostos à palavra? Eu acredito que aqui eles são os crentes mais experientes na palavra de Deus. E estão aqui com uma Bíblia aberta. Poderiam dizer, já conheço tudo, já frequentei muita EBD. Aleluia.
Mas todos os dias, Deus tem algo na palavra dele para nos ensinar, para nos inspirar, para nos alcançar, para nos abençoar. A palavra de Deus salva as nossas vidas, salva as nossas almas. Você está aí sentado, mas não pense que você está fazendo algo comum, você está recebendo algo divino, algo sobrenatural da parte de Deus, queridos. E eu sei que sempre que você precisar, no seu bom depósito, haverá aquilo que você recebeu no culto, na congregação, no congregar. Aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu sei, queridos, que ouvir a palavra de Deus, quando ela nos confronta, quando ela nos corrige, pode ser que a gente fique meio sem jeito. Mas sabe, essa palavra está salvando as nossas almas. Está nos alcançando, está nos abençoando, está nos conduzindo para o plano que Deus tem para as nossas vidas. Lá na frente, quando você ver os seus filhos, eu estava falando na área de filhos, quando você vê os seus filhos casados, quando você vê os seus filhos servindo ao Senhor, cumprindo ao chamado, pregando a palavra de Deus, dando aula no Rema, você vai se lembrar que isso foi resultado de uma boa construção no plano e no propósito de Deus. Mas se você sentar aí e você ficar querendo ouvir só aquilo que agrada o seu ouvido, não, o que está sendo ministrado aí eu não quero não, eu quero ouvir o fulano de tal do YouTube, que só diz o que a gente quer ouvir. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que vai existir esse período, pessoas que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Deus já está alertando esse tempo. Mas nós não somos desses. Nós não somos daqueles que vamos recusar a sã doutrina, recusar as práticas espirituais, recusar uma vida de santidade, recusar uma vida de obediência a Deus, recusar uma vida de responsabilidade no reino de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas de Deus que são santas. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, queridos, e vamos nos sujeitar. Nós vamos obedecer aquilo que a Bíblia diz. E nós vamos desfrutar dos resultados da nossa obediência. Porque Deus é o maior interessado em te ver bem-sucedido. Em ver a sua casa bem-sucedida. Em ver os seus filhos bem-sucedidos. Os filhos dos seus filhos, queridos, servindo ao Senhor. Pregando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, impondo as mãos sobre os enfermos, se prepara para você ver os seus familiares sendo alcançados através dos seus filhos. Aleluia! O Senhor é bom, queridos. Deus é interessado, queridos, nas nossas vidas. Deus tem interesse que a gente tenha uma vida de sucesso em cada área. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia! Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você está aqui, mas você nunca fez uma aliança com Jesus. Você nunca o confessou. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o nosso coração para a justiça e confessá-lo com a nossa boca. Se você está aqui e nunca fez essa oração, se você não tem certeza da sua salvação, esse é o seu momento. A salvação está disponível para você hoje. Você não precisa estar pronto. Você não precisa estar perfeito. O dia é hoje. Deus quer te alcançar hoje. Tem alguém? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Você já recebeu Jesus, mas se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. E deseja retornar hoje.
Se você está aqui, levante sua mão, a gente quer orar por você também. Tem alguém que deseja se reconciliar? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Essa é uma ferramenta poderosa, como eu falei para você. A oração em outras línguas é para todo crente, está disponível para você. Tudo que você precisa é levantar a sua mão. E a gente tem uma equipe preparada e pronta para orar, impor as mãos, te mostrar nas Escrituras que isso é bíblico e é para hoje. E você vai sair cheio do Espírito Santo. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Pode ser que você chegou aqui com alguma dor, com algum diagnóstico, com algum sintoma de uma enfermidade. Marcos, no capítulo 16, verso 17, diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. A imposição de mãos, queridos, é uma doutrina bíblica para nos alcançar. Se você deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado, vem até aqui que eu quero impor as mãos sobre você. Todos curados, todos cheios do Espírito, todos salvos. Queridos, faça o rema. Você que ainda não fez o rema, sabe, você vai estar sentado segunda, quarta e sexta, aprendendo o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, aprendendo o que Deus pensa ao seu respeito, sabe, a te ensinar a ter uma vida de fé, a ter uma vida de oração, a te ensinar que existe um chamado de Deus para a sua vida. Sabe, você vai aprender nesse lugar como colocar em prática a palavra de Deus em cada aula que você sair. Você vai se tornar um crente mais robusto. Aleluia. Um crente mais ativo. Vai deixar de ser um crente passivo e vai ser mais ativo no reino de Deus. Amém? O Rema, ele é o maior centro de treinamento bíblico do mundo e que tem transformado a vida das pessoas. Há uma unção sobre essa palavra. E Deus deseja se manifestar de forma forte e poderosa na sua vida. Amém? Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus, que palavra abençoada, amém, irmãos? Eu gostaria de indicar alguns títulos bem relevantes que falam exatamente sobre o que foi ministrado hoje. O primeiro deles, nosso irmão Tony Cook, O Fim da Igreja Espectadora. Esse livro é maravilhoso. Um outro título bem interessante, do irmão Rick Renner, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, um manual bíblico que prepara você para esses tempos difíceis. Também um livro maravilhoso. E por fim, também do nosso irmão Rick Renner, Edifique seu fundamento. 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Então você tem aí 3 opções de títulos para você ler durante a semana e construir, né? Relembrar tudo que foi falado e ministrado hoje pela manhã. Amém? Glória a Deus. Os nossos visitantes, nós preparamos uma sala VIP especialmente para você. Nós queremos te receber da melhor maneira possível. Lá vai ter algo para você comer, para você beber. Só queremos 5 minutos do seu tempo. Então, tem uma equipe lá atrás que está te esperando. Você pode se dirigir até lá. Nós só queremos te dar a melhor recepção possível. Tá bom? Glória a Deus. Por fim, queridos, lembrando que o Rema está com as matrículas abertas e com as aulas abertas aos visitantes também. Então aproveita essa semana, traz alguém com você, algum visitante para conhecer o Rema. Tá bom? Sem mais, estamos encerrando o nosso culto. Levante suas mãos, vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra.